Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 10, 10º capítulo do livro de Apocalipse, e nós vamos ler esses 11 versículos que compõem esse capítulo, e vamos pedir ao Senhor que aplique no nosso coração aquilo que há de verdade nesse texto. A palavra do Senhor é a verdade, e vamos pedir que o Senhor nos ajude a ver o que está no texto como aplicação para a nossa vida. Diz assim, Apocalipse capítulo 10: Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo, e segurava na mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado a seus servos os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o. Ele será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizeis outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Muito bem, vamos recapitular um pouco sobre o que vimos até aqui. Nós já vimos que os 7 selos foram rompidos. O rompimento do 7º selo é exatamente a abertura das 7 trombetas. Vimos que entre o 6º selo e o 7º selo houve uma pausa. Agora, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta também há uma pausa. E esta pausa nós vemos aqui neste capítulo 10, no capítulo 11, parte, não é, do capítulo 11. Muito bem. Diante disso, depois de termos visto todos os 7 selos, e agora, tendo visto as primeiras 6 trombetas, estamos na iminência da última trombeta. Bem, esse termo, a última trombeta, é um termo muito assustador para muitos, porque quando se fala da última trombeta, se fala, vamos dizer, do término de tudo. Haja visto aquele LP, lembra dele? A última trombeta, que a gente ficava tão assustado quando era criança, não é? Deve ter aí na internet, no YouTube, dá uma olhada lá, e é muito interessante, né, a visão que eles passam da última trombeta. O fato é que agora nós estamos diante de um capítulo curto, mas que antecede um momento importante da história. O verso 1 diz assim, leia comigo: então vi outro anjo
seu rosto era como o sol, seus pés. Vi outro anjo, e o texto diz: vi outro anjo forte. Bem, percebemos aqui e em outras passagens da Bíblia, por exemplo, Daniel capítulo 10, que os anjos se diferem em força, se diferem na proporção daquilo que Deus lhes deu para a batalha. Os anjos são seres espirituais, não podemos ver anjos, não é o que vemos de forma comum, não é o que a igreja prega, não são eles a quem a igreja adora, embora os anjos tenham na história da redenção um papel muito importante. Um problema é fazer uma adoração a anjos em cultos, dizer que viu o anjo aqui, que viu o anjo ali, que viu o anjo pendurado, que viu o anjo passando. Esse é um problema. O outro problema é ignorar a função importantíssima dos anjos na história da redenção e no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos várias vezes anjos do Senhor sendo enviados. Por exemplo, quando fala com Agar no deserto, quando fala em alguns momentos com Abraão, com Jacó, com Moisés, aqueles patriarcas, não é? Que foram abordados por anjos enviados pelo Senhor. É o caso de Daniel, não é? É o caso de tantos homens das Escrituras. É também o caso de Balaão, que o anjo foi enviado contra ele. Então nós temos a figura dos anjos na Bíblia, algo muito presente, sobretudo no Apocalipse. Os anjos são mencionados mais de 60 vezes, e a gente precisa prestar bastante atenção nessa figura angelical, ou nessas figuras angelicais, para que a gente não perca a importância deles na narração do Apocalipse. Aqui nós temos um anjo especificamente, e nós temos algumas características desse anjo, não é? Desse anjo que está sendo tão importante agora nessa narrativa, e tem algumas características dele. A primeira característica que nós vemos nesse texto é que ele é um anjo forte. Está aí para você destacado. Ele é um anjo forte. Como vimos, os anjos podem se diferenciar de força e de atuação. Por exemplo, Daniel, quando está numa luta, quando o anjo está numa luta, nos 21 dias de oração de Daniel, lá no capítulo 10, vem um outro anjo, não é? E luta por aquele anjo que está trazendo, digamos assim, a resposta de Daniel. Então aquele outro anjo que estava lutando é liberado para receber, para dar a Daniel a resposta. Nós temos aquele momento ali, muito interessante de ler e de saber como é que funciona, como que pudéssemos olhar um pouco por detrás das cortinas do que acontece nas questões espirituais. Esse anjo é um anjo forte. Esse anjo também ele está vestido com uma nuvem, e nuvem na palavra de Deus, nos momentos em que aparece essa linguagem, tem a ver com presença do Altíssimo, tem a ver com a presença, com a glória de Deus. Ele também tem um arco-íris em sua cabeça. Bem, apesar desse anjo estar trazendo uma mensagem de juízo, perceba, ele ainda traz uma mensagem de juízo como uma última esperança, ou seja, antes da última trombeta tocar, ele tem uma mensagem a entregar. Biblicamente, o arco-íris desde Noé é a aliança de Deus com os homens. Então nós percebemos que vamos dizer assim, um grande brado de misericórdia da parte de Deus para a humanidade, de um Deus que está mostrando-se apto, aberto a ter aliança com a humanidade. E o rosto dele é como o sol. Aqui nós temos bastante semelhanças desse anjo com o próprio Cristo. Inclusive, muitos historiadores ou comentaristas vão compreender que esse anjo é Cristo. Nós sabemos que ele não é Cristo porque as funções de Cristo como Cordeiro e deste anjo são completamente distintas. Então a gente precisa compreender isso na narrativa do Apocalipse.
é muito provável que as semelhanças que ele traz são semelhanças do anúncio da própria glória do Cordeiro, da própria glória de Deus, da própria majestade do Senhor. Majestade, sabedoria, conhecimento. E os pés são como colunas de fogo. E aqui, uma referência à santidade do Senhor que está sendo vista nesse anjo. O verso 2 diz assim, lê comigo: e segurava na mão um livrinho aberto, e ele... Agora veja que figura, meus irmãos. Primeiro, ele tem um livrinho. Esse livrinho aqui se difere, inclusive na palavra do original. Esse livrinho aqui não é um livro rolo que aparece no capítulo 5 do Apocalipse. Lembra que ele desata os 7 selos do rolo? Não é a mesma palavra lá. Aqui é um livrinho pequeno mesmo. Não é a mesma alusão e não é o mesmo livro que o João está fazendo. Ele pega um livrinho aberto. Muitos dizem ser a representação da própria palavra de Deus, do próprio Evangelho. E esse anjo está sendo visto de maneira distante, numa distância grande, de tal forma que João o enxerga. Veja que cena interessante: um pé desse anjo está no mar e o outro pé está onde? Na terra. Sugere-nos uma figura gigantesca. Tudo bem? É pelo menos o que a gente imagina, não é? É bom lembrar que João está tendo uma visão das coisas espirituais, tá? E o que vale aqui não é o tamanho do anjo, se anjo mede 50 metros de altura, se mede 3, não é isso que o texto está querendo mostrar. O que o texto está querendo mostrar é que esse anjo tem a autoridade de Deus sobre ele. Vou repetir: este anjo recebe sobre ele a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor. No Apocalipse, em todo o livro do Apocalipse, e até no restante das Escrituras, o mar tem a ver com o mundo pagão, tem a ver com a mundanidade, ou com o mundanismo, ou com o sistema do mundo. E a terra firme tem a ver com o sistema religioso, digamos assim. O que este anjo está nos mostrando é que o Senhor tem autoridade tanto em um nível quanto em outro nível, tanto no mundo quanto entre aqueles que professam a fé. Por isso, ele está com o livro aberto, ele está com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Ele está anunciando uma mensagem terrível, ainda que com alguma misericórdia, antes da última trombeta, mas é uma mensagem terrível. Muito bem, queridos, o que percebemos aqui é que a mensagem desse anjo é urgente. É urgente porque a visão nos mostra urgência. Quando lembramos da época de Noé, veja, lembre-se que nós estamos falando da última mensagem antes da última trombeta. Quando nós lembramos da época de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam. Qual era a esperança do povo? Certamente, nós estamos ignorando o que estamos vendo aqui. Pode ser que no momento final, onde a chuva dê aí os seus sinais de que vai cair, a gente consiga entrar na arca rapidinho. A gente fica por perto. Há muita gente que ignora o aviso final de Deus, ou o aviso dos momentos finais do Senhor, que as dores de parto estão sendo vistas ou sentidas, é fato, que os últimos sinais estão sendo percebidos, é fato. O problema não é que os últimos sinais estejam sendo percebidos, o problema é que a humanidade fica esperando o último para que se decida. E aqui, meus irmãos, nós temos visto que Deus vai mandando sinais. Primeira trombeta,
Ele mandou juízo sobre a terra. Segunda trombeta, sobre o mar. Terceira trombeta, sobre os rios. Quarta trombeta, sobre os astros. Quinta trombeta, sobre aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Sexta trombeta, contra 1/3 da humanidade. E agora a sétima trombeta está chegando. Deus já mandou vários avisos. Qual será o próximo aviso? Não é verdade que todo juízo de Deus que foi feito e foi emitido, nunca deixou de ter aviso antes? É fato, meus irmãos, é fato que Deus sempre envia os seus avisos de juízo, e juízo aqui também, é claro, vai implicar redenção de tudo, porque depois do juízo o Senhor vai redimir todas as coisas. Agora leamos juntos o verso 3, falando que o anjo clamou em alta voz, como um leão que ruge, e exclamou os 7 trovões, e fizeram soar, quando ele clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Bem, vemos aqui mais uma vez a urgência do chamado desse anjo, mais uma vez o eco da majestade da voz do Senhor, mais uma vez a majestade do juízo sendo emitida. Mais uma vez Deus dizendo: se arrependam. Verso 4, veja que coisa interessante: quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mais uma voz do céu que dizia, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Dá vontade de saber o que ele ia escrever? Dá ou não dá? Agora deixa eu te falar uma coisa. É interessante porque todo mundo fica querendo saber o que os 7 trovões disseram. Mas não é nada interessante querer saber o que os 7 trovões disseram e ignorar todo o restante do Apocalipse que foi dito, que foi ministrado e que nos foi revelado. Porque se você se concentra naquilo que não foi dito, não foi mostrado e não foi revelado, e não obedece aquilo que foi revelado, que adianta? Se a gente lamenta por aquilo que Deus não disse e não aproveita aquilo que Deus disse, se a gente se mantém a questões obscuras da Escritura, apenas ancorando a nossa fé nessas questões, e se esquece de tantas outras respostas e de tantas coisas claras que Deus deu ao seu povo, compreende? Quanta gente querendo saber coisas insondáveis, mistérios que Deus não nos mostrou, e por conta disso, por conta das não respostas, né? Ou do fato de Deus não dar todas as respostas, para muitos significa desistir exatamente por aquilo que Deus não disse. Ao contrário, deveriam se firmar na palavra por aquilo que Deus resolveu dizer. Deuteronômio capítulo 29, verso 29 vai dizer o quê? As coisas reveladas pertencem aos homens, mas as ocultas pertencem ao Senhor. Ora, Deus fala o que quer e omite aquilo que não quer dizer. E aqui, meus irmãos, a gente percebe que tem coisas celestes que não foram dadas para a igreja, mas um dia nos serão reveladas na glória. Isso não tira a beleza do mistério, isso só aumenta o mistério para nós. O Paulo, nosso irmão apóstolo, escrevendo na segunda carta, no capítulo 12, ele vai dizer que conheceu um homem que tinha subido e tal, e você lê aquela visão maravilhosa e a gente compreende que ele está falando dele mesmo. E no verso 4 ele diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Veja que coisa extraordinária. Será que alguém quis perguntar para Paulo, se ele ainda estivesse vivo, do que você quis dizer quando você escreveu essas questões extraordinárias? Essas coisas inexprimíveis, o termo já diz, palavras inexprimíveis, não se pode dizer, não se pode exprimir, não cabe no livro de teologia, não cabe na mente humana, não cabe no mundo acadêmico, são mistérios de Deus, são coisas que Deus permite, ordena, determina que fique somente para a sua mente insondável por nós não podemos sondar a sua mente. E aqui, ele fala de um mistério, o texto
fala desse mistério, não é? Ou mostra um mistério que não foi revelado. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, nos versos 1 a 3, ele fala de algo muito interessante, que é o mistério da volta de Jesus. O mistério da volta do Cordeiro. Quando é que virá? Nós não sabemos. Isso não está nas Escrituras. Isso não foi revelado. O texto diz: irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo algum escaparão. No próprio Apocalipse, Jesus, falando para a igreja de Sardes, no capítulo 3, no verso 3, o texto diz: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti, diz o Senhor Jesus. Muito bem, o verso 5 segue o texto, leamos juntos. O anjo que via em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora. Veja que aqui o anjo não pode ser Cristo, porque ele está fazendo um juramento pelo próprio Cristo, compreendeu? Embora toda semelhança, pode estar falando do Pai, mas todos os atributos do Pai são dados ao Filho no Apocalipse também, tanto princípio, fim, alfa e ômega, não é? O princípio de todas as coisas. Sabemos que por meio de Cristo todas as coisas foram feitas, e para Ele também. Então o anjo faz um sinal de juramento. Veja, irmãos, isso é interessante, importantíssimo. A palavra de Deus tem o juramento do próprio Deus. O anjo jura na presença do Senhor. Nós não somos instruídos a esse tipo de questão, mas o que nós estamos percebendo aqui não é um juramento dizendo assim: olha, juro de pé junto que eu não estou mentindo. Tem essa expressão aqui? Juro de pé juntinho, ainda faz a cruz assim, beijando a cruz. Isso é coisa antiga que o pessoal aprende e carrega para depois, né? Ainda fica com esse tipo de linguajar. Ele não está dizendo isso. Juramento aqui é o símbolo explícito da verdade, é o consolo do crente de que todas as palavras de Deus para o seu povo são completamente verdadeiras. Não há nada nas Escrituras, não há nada que tenha o crivo assim, diz o Senhor, que eu possa desconfiar de alguma desconfiguração da verdade. Toda palavra é a verdade. E ele diz o seguinte: ele jura em nome daquele que vive pelos séculos dos séculos, e ele diz, o juramento é que não haveria mais demora, e demora aqui, a palavra é cronos, e cronos é tempo. Não haveria mais tempo, não haveria mais a demora. Bem, nós vemos aqui então a urgência do fechamento daquilo que João está escrevendo como final de todas as coisas. Ele está dizendo, é o último momento, é a última sessão, digamos assim, que possa ser cheia de arrependimento. Bem, isso traz para a gente, meus irmãos, como igreja, mas também como igreja que prega, não só como igreja que serve ao Senhor, mas a igreja que prega, duas coisas. Primeiro, a urgência de vivermos prontos para a partida. A igreja é o povo que vive pronto para partir. Vamos repetir isso juntos. A igreja é o povo que vive pronto para partir. Isso é verdade? Está com as malas prontas? A gente tem que estar de mala pronta. Mas eu tenho umas coisinhas para resolver ainda. Meu irmão, não tem nada que você resolva nesse mundo que seja melhor e mais desejável que a glória do Senhor. O reino do Senhor.
No reino do Senhor, as coisas são de repente é o tempo de Deus. O que é o de repente? Que ninguém espera, é o agora. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz porque quer fazer, não porque tem que nos avisar. Então, o texto está mostrando que é sem demora. A Bíblia diz que sem demora Ele vem. Pastor, está demorando tanto que a humanidade está distraída. É fato, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. A nossa demora não tem a ver com demora de Deus. Segundo lugar, não só temos que estar prontos para a partida, mas temos que exercer o ofício profético da pregação de que há um Jesus Cristo que está voltando e que o tempo está acabando. Bem, é por isso que Hebreus capítulo 3, verso 15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 7, leamos juntos. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. Agora fala explicitamente de um mistério de Deus que se cumpriria diante da iminência da sétima trombeta. Preste atenção nessa parte, isso é importante. Que mistério é esse? Que mistério é esse que estava oculto? Qual é o mistério, senão o domínio do próprio Deus pela expansão do seu reino entre todos os homens? Entenda, Daniel 7,14 diz assim: foi-lhe dado domínio, glória e um reino para que todos os povos, línguas e nações o servissem. Vamos repetir isso. Foi-lhe dado um domínio, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Note que, preste atenção, no Antigo Testamento, o reino estava com os judeus. Mas qual é a promessa? O reino seria para outros povos, outras línguas, outras nações, para que essas nações também pudessem servir ao Senhor. Veja o que diz Efésios capítulo 3, Novo Testamento agora, verso 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, verso 6, leia comigo agora. Que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério, então, que não havia sido aberto para os gentios, agora alcança outros povos, tribos, línguas e nações. Nós vamos ver isso no último versículo desse capítulo. Por que nós estamos aqui hoje? Nós somos gentios, nós não somos judeus, não somos filhos de Abraão. O mistério também nos foi revelado. A profecia de Daniel nos alcançou também. Efésios capítulo 3, versos 5 e 6 tem a ver conosco. Por quê, meus irmãos? Porque essa era a promessa do mistério a ser revelado. O texto diz que nos últimos dias, ou nos dias desta sétima trombeta, quando esse anjo estivesse a tocar, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado pelos profetas. O mistério de Cristo, Cristo entre os homens, Cristo encarnado. Verso 8 diz: a voz que eu ouvia, ou que eu havia ouvido, do céu falou comigo novamente. Vai, pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Veja, obediência. Vai e pega. Preste atenção. Ele ouve o trovão, ele vai escrever e diz: não escreve. Então ele larga a caneta. Vamos fazer essa cena na mente. Agora você vai pegar o livro. Ele vai e pega. Perceba
que não é do jeito que o João quer, é do jeito que o Senhor manda. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. No reino de Deus, as coisas são do jeito de Deus. No reino de Deus não é aquilo que eu tenho vontade de fazer, não é aquilo que eu tenho vontade de escrever, não é aquilo que eu tenho vontade de pregar, é aquilo que Deus manda fazer. A igreja faz o que Jesus manda. Primeiro ponto, a igreja é o povo que está pronto para partir. Segundo, a igreja é o povo que faz aquilo que Jesus manda, que Jesus ordena. E imagina, ele está diante desse anjo imponente, diante de tanta majestade desse anjo, ele está diante de uma figura espiritual. Por isso passou Isaías diante das coisas celestes que viu, por isso passou Micaías, por isso passou Ezequiel, por isso passou Daniel. Então, verso 9: fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos, dele pedindo o livro. É uma coisa extraordinária. Você precisa fazer uma leitura imaginativa do texto. Ele me respondeu, leia junto comigo: pega-o e come-o. Ele será amargo no estômago, mas doce como o mel na boca. O texto diz: fui até o anjo. Vamos repetir essa parte interessante. Fui, mas o anjo não estava longe. Ele não viu o anjo pisando na terra e no mar. E aí muito provavelmente ele teve a visão de um pé no Mediterrâneo e do outro pé, por exemplo, na Ásia Menor, muito provavelmente, que era o mundo que ele conhecia. Ele não está vendo tudo isso de maneira a enxergar a extensão do mar e da terra. E o texto diz: eu fui até o anjo e pedi. O que isso nos mostra que as coisas eternas não estão presas no tempo e no espaço. Jesus está ressurreto. Antes, encarnado para comer com os discípulos lhe abriam a porta. Depois de ressurreto, aparecia sem ninguém abrir a porta, porque corpo glorificado, assim como teremos. Porque depois de glorificados, pertencemos ou pertenceremos já a questões eternas e celestiais. Perceba, tudo no universo é tão distante que é medido por uma régua chamada ano-luz. Sabe o que é isso? A velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. O que é isso, meus irmãos? São coisas inimagináveis. Agora preste bem atenção. Tem planeta que de um planeta para o outro, ou da Terra para um planeta X, para uma galáxia Y, você gastaria, se pudesse, 31 milhões de anos para chegar, anos-luz para chegar lá. Não é anos-luz. Ou seja, 31 milhões ou 30 milhões de anos voando a 300 mil quilômetros por segundo, sem fazer pit stop. Aí você chega. Agora preste atenção como as coisas eternas são muito interessantes. Jesus, ressurreto, se despede dos seus discípulos. E os anjos dizem: varões galileus, por que olhaste para o alto? Esse Jesus que viste ir, da mesma forma, voltará. Pouco tempo depois, isso é Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 6, Estevão está sendo apedrejado. E ele está de joelhos. E quando ele enxerga o céu aberto, Jesus está sentado ao lado do Pai. Quanto tempo demorou para chegar lá? Compreendeu? Compreendeu que não há limite de tempo, não há limite de espaço, porque tudo que nos aprisiona aqui não fará sentido na glória.
Por isso, na glória, meus irmãos, nós não sofreremos distância, não sofreremos passagem do tempo. Isso é uma coisa que nos consola. Perceba que apesar de João estar diante apenas de uma visão, é dada a ele a real sensação de tudo aquilo que acontece nas questões eternas. Ou seja, o anjo estava tão distante, mas agora eu posso estar com ele. Bom, isso para a gente parece não fazer muito sentido. Até porque a gente não pode dizer se uma comida é tão boa se a gente não experimentou. Graças a Deus, a gente não tem gente voltando para dizer como é que é. Até porque o Senhor não nos revela dessa maneira, embora alguns acreditem. Mas a beleza da eternidade, meus irmãos, ela será sentida, isso é promessa do Senhor. Ele foi nos preparar o lugar, Ele foi cuidar das moradas dos seus, e nós acreditamos que diante de sua mente divina, Ele sabe muito bem fazer isso. Agora veja, quando nós estivermos diante do Senhor, nós saberemos o que significa não dor, não sofrimento, não distância, não saudade, não exame, não enfermidade, não testes glicêmicos, não pressão alta, não tempo, não ruga, não envelhecimento, não cabelo branco, eternidade. Perceba, aqui é uma pequena fresta de um comportamento da eternidade. Preciso fechar esse parêntese, que apesar de não ser o que o texto diz, ele resvala nessa compreensão, e é importante que a gente compreenda. O texto diz: pega o livrinho e come. Verso 10, leia comigo. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Interessante, o anjo diz: olha, no início vai ser bom, mas no final piora. No início é doce, mas no final é amargo. Eu já vou avisando. Interessante que Jesus disse: vinde após mim, não é? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não está prometendo nada além disso. É claro que as outras doces promessas, mas o que isso nos mostra, meus irmãos? Em primeiro lugar, é importante esse texto, a conexão que há entre a mensagem e o mensageiro. Ele come o livro. Isso aconteceu também com Jeremias, isso aconteceu também com Ezequiel. Ele come o livro. Agora, o livro, a mensagem e o mensageiro são uma coisa só. A mensagem e a igreja deve ser indivisível. A verdade e quem prega a verdade deve ser uma coisa só. Não há como separar o crente da verdade, o crente de Cristo, a mensagem do mensageiro. Perceba que há muita superficialidade bíblica hoje. Gente que fala da Bíblia, gente que compreende onde estão os textos, mas não sabe onde estão as pérolas do texto, as pepitas do texto, aquilo que há de profundo no texto, porque tem coisas no texto que só o Espírito Santo revela para o crente. Perceba que não é pela força humana, que não é simplesmente por conhecer as línguas originais. Todas essas coisas são importantes, mas o Senhor faz com a sua mensagem apenas aqueles que têm o Espírito Santo. A segunda coisa que nós vemos é exatamente essa. Primeiro é doce, depois é amargo. Percebemos que João está mostrando os dois sabores da vida cristã, os dois sabores que o mensageiro experimenta. Primeiro, ele sente sim o doce da conversão, o doce do seja bem-vindo neste ponto, mas agora ele precisa compreender que diante desta capacitação que o Espírito lhe deu a que fosse um crente, depois disso ele vai passar por sofrimentos sérios e profundos. Não existe nenhum tipo de
tempo, não existe nenhum crente, nenhuma pessoa que assente-se diante do Senhor, que siga a Cristo e que não passe por algum tipo de sofrimento. É claro, toda a humanidade está sofrendo, mas o sofrimento que o texto está nos mostrando não é um sofrimento humano, tipo perder um parente, perder o emprego, ficar enfermo. É sofrer exatamente por conta do Evangelho. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 14. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Vocês estão passando, você acha que não foi avisado? Ah, pastor, mas é a perseguição, é tão difícil, né? O parente não quer falar com a gente perde o emprego, não quer mentir porque é um cristão, e isso só piora. Tá bom, meus irmãos? A mensagem hoje é: as coisas vão melhorar, vai ficar tudo bem. Não, a mensagem do crente não é essa. A mensagem do crente é: as coisas só vão piorar. Tá certo? Sem querer ser profeta do caos, Jesus disse que no fim dos tempos a coisa ia ficar pior. E a coisa vai ficar pior para os crentes também. Agora, deixa-me abrir um parêntese. Há hoje um processo de recebimento de povos árabes, povos orientais em outros continentes. O Brasil está recebendo esses povos também. Não chama imigração, eles são refugiados. Os refugiados estão chegando em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. E muitos desses refugiados são muçulmanos, são árabes. Bom, tem muita gente com medo disso, com receio disso. Temos receio? Humanamente, sim. Mas primeiro, isso é inevitável. Isso vai acontecer. Todo processo de globalização também transmite esse tipo de questão. É inevitável. Segundo, o muçulmano é gente, e Jesus também é poderoso para converter o coração dele. Você não sabe, mas entre os árabes há multidões de muçulmanos sendo convertidos a Jesus. A mídia não mostra, mas há irmãos nossos entre os muçulmanos. Então qual é o problema de nós termos alguns deles entre nós? Não estou dizendo, meus irmãos, por favor, não tenha essa palavra minha como política, se a lei é boa, se a lei não é boa, compreende? Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, se isso é inevitável, a igreja precisa agir, e não é com piquete contra os muçulmanos, mas é com a pregação do evangelho para com eles. Então a igreja, exatamente como os bombeiros, enquanto todo mundo corre do fogo, a igreja vai para dentro do fogo. É só que a gente não pode entrar dentro do fogo para ajeitar o quadro na parede. Ou seja, o nosso evangelho é o evangelho que combate exatamente as chamas do inferno, nesse sentido figurado, digamos assim. Por isso, todo processo de hostilização, digamos, aspas, cristã contra os muçulmanos, é um processo de medo. Haja vista, o animal, quando ele é acuado, o que acontece instintivamente? Ele se torna violento. Por que a cobra ataca? Porque ela está ameaçada em seu habitat natural. Então ela ataca como defesa. O cão ataca como defesa. E parece-nos que há tantos ataques pseudo-cristãos pelo medo de homens. A Bíblia diz que nós não devemos temer aos homens que matam o corpo, mas devemos temer ao Senhor, que além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Então, primeiro ponto, muçulmano é gente. Segundo ponto, Deus é poderoso para converter o muçulmano, porque também converteu gente como nós, e eles são gente como nós. Terceiro, nós não devemos temer aos homens, devemos temer a Deus. Quarto, devemos lembrar que nós teremos alguns deles entre nós, mas nós temos alguns dos nossos irmãos no meio deles.
E eles não estão com medo disso. Eles estão como ovelhas que vão para o matadouro. Por isso, com a linguagem bem brasileira, vamos deixar de frouxidão. Se fores frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Quantos estão compreendendo? Importante isso. Importante isso. Não estranheis a provação como fogo, como que fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Não foi avisado. Se eu tivesse sido avisado, não ia ser crente. Não é isso que o texto está falando. Olha o verso 13, que notícia linda, lê comigo. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. 14 juntos. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Fechando esse raciocínio, o verso 11 diz assim, lê comigo. O verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Então me disseram, juntos, é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário? É o papel da igreja? É o que devemos fazer? Falar da parte de Deus? Mateus capítulo 24, verso 14, não atrela esse fato ao fim? O que Jesus disse? Esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bem, a importância disso, meus irmãos, é que nós devemos pregar o evangelho. Nós não devemos, de maneira alguma, pensar que nós somos os agentes de conversão das pessoas. Aqueles que forem convertidos pelo Senhor se tornarão justos, terão a sua alma lavada, redimida, suas vestes brancas. E aqueles que não se converterem, aqueles que não forem salvos por Jesus, é Jesus que vai tomar conta. É Jesus que vai separar no fim os bodes das ovelhas. O que diz lá o Salmo 1, no verso 5? Porque os ímpios não subsistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, os anjos do Senhor sempre se mostram obedientes a Ele. E é assim, em obediência constante a Deus, que devemos viver. Tem alguma coisa que Deus está falando para a gente fazer e a gente não está fazendo? A gente precisa aprender a obedecer. Segunda aplicação. Mesmo que os anjos sejam seres poderosos, que operam em favor da igreja, não foram eles os escolhidos para pregarem à nossa geração, mas a própria igreja. Deus não escolheu anjos para pregar o evangelho, Deus escolheu a igreja. Terceira aplicação. Nosso chamado não é convencer os incrédulos, mas pregar a eles o evangelho de Cristo. Quarta aplicação. Nossa missão, nosso chamado é algo doce e sublime. Porém, devemos pedir ao Senhor que nos prepare para que estejamos dispostos e corajosos a sofrer pelo seu nome. E eu termino com a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 24 a 27, que inclusive também fala desse mistério de Deus revelado aos homens. Também fala do sofrimento. Veja o que ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, completar os sofrimentos de Cristo. Isso é uma visão importante do cristianismo. O seu corpo, a igreja,
da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, diante desse texto, e que Apocalipse capítulo 10 seja para nós um texto de preparo, porque o fim vem, e enquanto não vem, preguemos, o fim está chegando, e enquanto não chega, estejamos preparados para a última chamada do Senhor. Que Deus nos abençoe como igreja, em nome de Jesus. Amém.